Eu fico pensando assim, como é que é viver numa situação de guerra iminente assim, né? Caramba, ano passado eu fui a Israel e eu não fico chocado em ver arma, mas fiquei vendo assim, no centro da cidade, muitos civis andando para lá e para cá, grupos, né, com arma, com armamento, então muitos armamentos no chão, assim, encostados. E eu perguntei, mas por que é isso? Porque aqui todo mundo está sempre pronto a uma guerra. Aqui os civis, qualquer momento, se estourar alguma coisa, eles entram para o exército para guerrear. Então, às vezes ficam as armas assim mesmo, dispostas, disponíveis, sem alguém, estão dentro de alguma sinagoga, qualquer coisa acontecendo, pega nas armas e vamos lá, vamos guerrear, porque pode alguma coisa acontecer de uma hora para outra. Como ontem, né? E pessoas morreram. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre como é desafiador a gente viver em meio a situações tempestuosas, situações perigosas. E eu comecei a pensar que nós também vivemos coisas desse tipo, né? Nós não vivemos uma guerra declarada sobre um povo que quer tomar o nosso território, mas nós temos outras guerras, né? Tráfico de drogas, assaltos, violência, e aí eu poderia enumerar várias coisas, e que a gente também está em guerra aqui. Tem uma guerra acontecendo debaixo do nosso nariz. Todos os dias nós recebemos notícias de desastres, calamidades. Se você gosta, então, de ver aqueles noticiários de tragédia que acontece o dia todo, né? Pelo amor de Deus, aquilo ali não dá para mim, não. Se eu assisto meia hora aquilo ali, eu fico triste uma semana. Né? Mas toda hora alguma coisa ruim está acontecendo. Você que viu aí aquele filme, O Som da Liberdade, você viu? Quem viu aqui o filme, O Som da Liberdade? Aquele filme é forte. Mas a realidade é pior do que aquele filme. Mas fala muito com a gente, né? Como a gente está em guerra, como a gente vive notícias todo momento, notícias de desespero. E nós estamos em busca de uma vida melhor. Embora a Bíblia ela fale, né, que os últimos dias serão muito ruins, mas ao mesmo tempo ela diz para a gente que nós poderíamos buscar uma vida boa, uma vida melhor. Devemos buscar a paz, devemos buscar a manifestação de Deus nas nossas vidas e buscar viver uma vida boa, buscar comer o melhor dessa terra, trabalhar, viajar, ter uma boa casa, uma boa família. Não é também assim, olha, já que a Bíblia diz que as coisas vão ficar ruins, então que se dane a vida, não. Nós vivemos em meio a tempestades, em meio a coisas complicadas, mas ao mesmo tempo Deus quer nos ensinar como vencer essas tempestades da vida, vencer essas lutas e nos dar ensinamentos para que eu e você possamos fortalecer nossa fé. Porque se já está determinado que dias ruins virão, o que vai diferenciar vai ser como vamos enfrentar esses dias. Porque doente nós vamos ficar. Eu já tive algumas doenças. Você também já teve. Nem que seja um pequeno resfriadozinho, né? Estou resfriado, estou com alergia. Ou doenças mais sérias. Mas doente a gente fica. Problema na família a gente tem sempre. Não tem uma família que você vai conversar, com quem você vai conversar. Não, minha família é perfeita, cuidado. Deve ter muito problema e ele que não sabe. Você olha para um casamento, nós nunca brigamos. Rapaz, tudo bem, né? Pode ser que nunca teve aquela briga de querer divórcio, sair de casa, mas nunca tiveram a famosa DR, né? Nunca sentaram assim, isso que você fez não foi legal, não. Não chama a mamãe dessa forma, não. Sempre tem alguma coisinha para ajustar. Não tem nenhum emprego, numa empresa que, pastor, desde que eu abri minha empresa é só sucesso. Rapaz, sempre a gente tem alguma tempestade, algum problema, alguma coisa que balança o nosso barco. E aí o que vai fazer a diferença
é como a gente enfrenta esses momentos. Eu quero ler um texto com você, para refletir hoje sobre alguns ensinamentos de Deus, para que eu e você passemos por momentos como esses. E talvez o que a igreja precisa muito hoje, uma das coisas que a igreja precisa muito, é realmente viver fortalecida em sua fé. E eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Então abra sua Bíblia aí, ou acompanhe esse texto do Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, hoje tem almoço, né, gente? Na igreja, todo domingo. Se quiser almoçar na igreja ou levar para casa, fique à vontade, abençoe a igreja. Tem um povo aí abençoado que tem feito a comida para a gente todo domingo. É um povo abençoado. Então a gente precisa honrar esse povo. Mas eu viver um momento de comunhão aqui é muito bom. Ou até levar para casa é bom também. Vamos lá. Mateus 14, a partir do versículo 22, a palavra de Deus diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Que Deus abençoe sua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto aqui, esse contexto é muito interessante, porque antes aconteceram algumas coisas com Jesus. Jesus, ele acabara de ouvir sobre a morte do seu primo João Batista. João Batista era alguém muito importante, foi alguém muito importante, foi o cumprimento da profecia, né? Da voz que ia clamar no deserto, anunciando a chegada de Jesus para falar sobre o rei. João Batista, como eu disse, primo da família, tinha laços, né? Emocionais ali, sangue do meu sangue, poxa, do mesmo sangue ali, família. E Jesus, há um pouco tempo antes aqui desse texto, ele ouve: olha, João Batista foi morto. Claro, ele fica triste. Logo em seguida, diz a Bíblia que ele recebe essa notícia, mas ele avista uma multidão. E aí Jesus, enlutado, avista uma multidão com fome. Aí ele vai e faz a multiplicação dos pães e peixes, e alimenta uma multidão, cerca de 10, e alguns podem dizer até 15 mil pessoas. 5 mil homens, mais mulheres, crianças, quase 15 mil pessoas. E aí, logo em seguida, ele vai e se retira, fica a sós. Ele decide ter um tempo a sós com o Pai. E aí, claro, você pode entender a humanidade de Jesus, a necessidade do luto, a necessidade de um tempo para reflexão, no choro, uma conversa com Deus, busca do Senhor, fortalecimento. Senhor, não está fácil não, me ajuda, continua apontando o caminho, me apresenta pessoas boas, me tira da presença de pessoas ruins. E aí, o interessante é que ele
para ter esse momento a sós, os versículos aqui que nós lemos vão dizer que ele insiste com os discípulos dele para eles irem. Ele fala assim, vão, não, mas vão mesmo, mas vão de verdade. Ele insiste mesmo, força. Em outras versões vai falar que ele força, ele insiste, ele obriga, ele manda mesmo os discípulos, olha, vocês têm que sair daqui, saiam. Lá em João 6, 14 e 15 vai explicar melhor sobre por que Jesus fez isso. Diz o seguinte, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. E aí já Mateus vai dizer que ele retira para o monte, mas insiste em mandar os discípulos irem sem ele por um tempo. E unindo esses dois contextos, a gente entende o quê? Jesus tinha muita coisa para fazer ainda. O ministério não tinha acabado. Se eles decidem, então, fazer com que Jesus fosse um rei, elevassem Jesus, começassem a ovacionar Jesus, Herodes ia saber, Herodes ia então matar Jesus. E muitas das coisas que Jesus fez, ele não conseguiria fazer. Então ele rapidamente analisou o seguinte, eu sei que os meus discípulos que estão comigo, também querem que eu seja um rei. E essa multidão está clamando também para que eu seja um rei. É melhor eu dissipar esse negócio aqui. Então ele manda os discípulos irem, acalma a multidão, fala, gente, calma, não é assim, vamos para suas casas, já acabou, o culto acabou, vamos embora, vamos todo mundo para casa. E Jesus vai e se retira para orar. Jesus vai então, insiste com os discípulos e depois ele acalma a multidão, porque o desejo deles, embora na cabeça deles, no coração deles, fosse um desejo bom, mas não era a vontade de Deus. E uma coisa muito interessante, nós precisamos avaliar sobre isso. Se uma coisa não é da vontade de Deus, não insista. Quebra a cabeça com isso não. Avalie seus desejos, avalie suas vontades, suas convicções, seus entendimentos ou até interpretações bíblicas. Quantas vezes pessoas já chegaram e falaram, não é de Deus, porque eu li na Bíblia, porque Deus confirmou, e não foi. Porque o emocional, sabe, o coração, aquela interpretação da circunstância, falou, não, tem que acontecer isso, é de Deus, mas não era. Não era de Deus. Jesus, ele era um rei ali para eles, Jesus, ele era um todo-poderoso, porque curava, porque fazia milagres, mas não era o tipo de rei que eles queriam. Não era um rei terreno, não era alguém que ia chegar e desbancar Roma e falar assim, agora é com a gente. Não, não era. Não era da vontade de Deus. E Deus fala o seguinte, eu estou vendo que vocês estão até com uma vontade boa aí, mas não é essa a minha. Então Jesus, ele vai sozinho para orar, como Deus nos ensina com esses comportamentos de Jesus. Se nós olhássemos para a Bíblia, para os 4 evangelhos, e se Jesus não tivesse se retirado nenhuma vez para orar, eu mesmo assim daria crédito a Jesus, porque ele é Deus. Eu ia falar, ele é Deus, para que ele precisa orar? Mas Jesus, ele nos ensina, olha, eu estou aqui, sou Deus, mas eu sirvo de exemplo para vocês. Pai, me ajuda, Pai, me dá força, eu tenho que ter um momento com o Pai, eu tenho que me retirar, eu tenho que orar. Deixa eu falar um negócio para você, não se garanta nessas suas orações que você faz antes de comer, indo para o trabalho no carro, sabe? Não, quando pego o metrô, eu vou em oração, eu vou lendo Bíblia, não se garanta nisso não. Se Jesus se retirava para dar atenção ao Pai, eu e você precisamos fazer isso 2 vezes mais. Você precisa se retirar para ter momento com o Pai. É isso que Jesus vai falar em Mateus 6, Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Meu irmão, dá uma atenção para Deus especial. Fala com Deus, desliguei o telefone, fechei a porta. Mulher, filhos, ou esposo, amigo, agora sou eu e Deus. Como Jesus nos ensina que mesmo em meio a muitas emoções, perdas, tendo que ter cuidado com a multidão,
pensar nos discípulos, pensar no ministério, pensar em tanta coisa. Calma aí, deixa eu te dar um tempo para orar. Deixa eu te dar um tempo para buscar verdadeiramente o Senhor. Deixa eu te dar um tempo aqui, porque na força do meu braço eu não vou conseguir, é muito para mim. Eu tenho certeza que preciso da manifestação de Deus na minha vida. Essa tem que ser nossa convicção todos os dias. Se você tem o privilégio de não ter que acordar cedo para trabalhar, meu irmão, faça isso na tua primeira hora do dia. Porque talvez você não vá conseguir, acorda 5 da manhã para trabalhar, 6 da manhã, aí você não consegue acordar meia hora mais cedo, tudo bem, eu te entendo. Eu, por exemplo, não consigo. Tem que fazer durante o dia, aí fica mais difícil. Mas quem dera, se eu pudesse acordar todos os dias e falar assim, ó, minha primeira hora é do Senhor. Para o meu dia ir debaixo de uma bênção do Senhor. Você precisa dedicar tempo a isso. E aí, a Bíblia diz que já era madrugada, o barco já estava no mar, ali andando bem distante da margem. Jesus sai e se dirige até a eles, surfando, né? Andando nas águas. Se estava interessante que eu fico pensando assim, né? Não estava um mar tranquilo, né? O surfista tem uma flat. Não estava. Estava um mar de tempestade. Eu imagino Jesus andando sobre as águas do mar de tempestade. Rapaz, esse negócio deve ter sido fenomenal, né? Jesus furando onda. Rapaz, um negócio tremendo. E aí, eles encontram, né? Jesus encontra com os discípulos no meio da tempestade, num barco, sendo balançado, sendo fustigado, numa situação de desespero, uma situação de risco de vida. E Jesus chega, e algo sobrenatural acontece com eles, e Jesus aqui vai nos ensinar algumas coisas sobre como eu e você precisamos passar por momentos como esse. Como eu e você vamos levar a nossa vida, vamos conduzir o nosso barco por meio dos mares dessa vida aí, porque talvez o mar onde nós estamos navegando nunca vai ficar calminho, sempre vai ter uma onda batendo. E como é que nós vamos viver? E como é que nós vamos nos comportar? Como vai estar a nossa fé mediante isso aí? E eu quero compartilhar com você algumas verdades, para que eu e você possamos vencer então essas tempestades. Primeiro, entenda que Jesus acalma primeiro os corações, antes de acalmar a tempestade. Versículo 27 diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem. Em outras versões, tem de bom ânimo. Sou eu, não tenham medo. Irmãos, tudo bem, pensa você, nós estamos aqui falando de um acontecimento, a gente sabe que é verdade, Jesus andou sobre os mares, sobre as águas, Pedro andou com ele, e se você passar por uma experiência como essa, você vai até se assustar, mas você vai lembrar, não, isso já aconteceu na Bíblia. Mas esses homens aqui, primeira vez que eles viram isso. Primeira vez que eles tiveram essa experiência. Então, eles realmente eles deviam estar cheios de medo mesmo. Deviam estar pensando assim, já morremos. Já estamos vendo até assombração, fantasma. Já devemos estar no céu, não sei. Alguém andando no mar. Meu pai, isso é muito sério. E eles realmente estavam apavorados. A tempestade, de ver uma pessoa andando sobre as águas, é algo terrível. E a primeira coisa que Jesus vai dizer, entendendo toda a situação, é, ei, sou eu, calma. Fiquem calmos, não tenham medo. Acalmem o coração de vocês. Jesus poderia muito bem, antes de chegar perto deles, olha só como é que você precisa entender todo um contexto. Antes de Jesus chegar perto deles, Jesus já podia ter acalmado a tempestade. Jesus podia ter pensado assim, vou lá encontrar com meus discípulos. Quando ele olhou para o mar, rapaz, está tempestuoso. Vento, mar, fica calmo aí, porque meus discípulos estão no mar. Jesus podia fazer isso, né? Ele podia já pensar, cessa para que eles não sofram. Mas não. Jesus falou assim, eu vou ensinar um negócio para eles. E foi. Na tempestade, ei, sou eu, fica com medo não. Fica calmo, fiquem calmos. Calma o coração. Vai dar tudo certo.
né? Aquele irmãozinho ora assim para você, manda uma mensagem: ei, vai dar tudo certo, calma, Deus está contigo, não temas, fica firme, segura as pontas. Mas a tempestade, Deus está falando, calma. E Jesus então acalma primeiro o interior, antes de acalmar o exterior. Ele acalenta o coração. Somos às vezes como uma criança dormindo no seu quarto de noite, que sonha, tem aquele pesadelo, medo de escuro, grita. E aí o pai chega, filho, a mãe chega, filho, e aí ele, quando ouve a voz do pai, vê o pai, ela se acalma, a criança se acalma. Mas a imaginação parou? Ela continua com medo, talvez, de escuro. Ela continua, poxa, eu sonhei, deve ter alguma coisa aqui. Mas a presença do pai e da mãe faz com que o coração se acalme. Assim acontece com a gente todas as vezes, ou deveria acontecer. Não importa mais o que está acontecendo no exterior. Por quê? Porque Deus acalenta e acalma o nosso coração. Porque Ele fala: eu estou presente, eu estou aqui contigo, calma. E você passa a não olhar mais as circunstâncias, mas a sentir o abraço e o acalento que só Jesus pode dar. Os problemas da vida são como ondas. Elas vêm, batem na gente, quebram às vezes parte do nosso navio, machucam o casco, e aí você mal sofre batida de uma onda, outra onda vem, e assim por diante, e não tem trégua. Muitas das vezes a gente tenta se recuperar de um solavanco, já vem outro. É assim, a vida é assim. Mas quando você pensa que a causa está perdida, quando você pensa que você está à deriva, que está a ponto de afogar, Jesus fala assim: ei, calma, eu estou contigo. Calma. Não tenha medo, eu estou presente, estou te vendo. E aquilo entra no seu coração, fortalece a sua fé e fala assim: olha, Jesus está comigo. Eu e você precisamos entender isso. Quando você decreta a falência dos seus recursos, Jesus chega e põe um ponto final na crise. Quando você decreta a falência da sua família, Jesus fala assim: ó, tem jeito. Quando você recebe um diagnóstico, Jesus fala: mas eu posso, calma, eu estou contigo na batalha. E talvez o cenário não mude de imediato, mas o seu coração muda com a chegada do acalento de Jesus. O seu coração muda por uma presença de Jesus na sua vida. Por isso, essa frase, não temas, é muito forte, muito presente na Bíblia, porque Deus sabe que nós somos vulneráveis, pessoas com emoções sensíveis, pessoas que se desesperam, pessoas que recebem notícias e a casa cai, o mundo acaba, e Jesus fala: não temas, eu estou contigo, acalma o teu coração. Irmãos, eu digo isso para muitas pessoas: desespero não resolve nada. Às vezes aqui na igreja alguém me fala assim: pastor, aconteceu isso, tá, e aí, como é que a gente vai resolver? Mas já aconteceu, pô. Não adianta. Não, mas o negócio... Tá, mas e o que eu e você vamos fazer para resolver? Não adianta. Jesus precisa operar em você, e você precisa aprender a acalmar o seu coração em Jesus, para que as coisas possam acontecer de acordo com a vontade de Deus na sua vida, para que você veja a solução, para que você passe por uma tempestade, para que você passe por problemas, com o seu coração acalentado pelo Senhor. Segunda verdade que eu vejo aqui, para a gente vencer as tempestades, nós precisamos então manter nossos olhos em Jesus. Isso é o principal. Olhos fitos em Jesus. Os versículos 28 e 31, vamos falar um contexto muito interessante. Pedro pede para ir ao encontro de Jesus, Jesus fala com ele: vem. E aí, ele, no 29, fala assim: venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Pedro olhou. Tem que bater muita palma para Pedro aqui, né? Eu não sei se eu faria isso, não. Eu tenho certeza que eu não faria isso. Porque eu sou uma pessoa que talvez eu não gosto assim de tomar, né? Tá um grupo, eu fazer um negócio assim, eu sou muito tímido.
Mas Pedro não, Pedro é um cara ousado. Pedro, é bom andar com os Pedros assim às vezes com a gente, né? Que ele toma a frente. E homem também é assim às vezes, né? Muitos homens são assim, não gostam de perguntar, não gostam de pedir ajuda, né? Pedro não era um desses homens não, Pedro, ele logo fazia. E aí Pedro olhou para Jesus, rapaz, mas pensa, no meio de uma tempestade, Jesus está ali, ele olha, eles já pensam, Pedro pensa, eu quero esse negócio para mim também. Pô, deve ser legal, andar na água, caramba, eu quero viver isso aí. Aí Pedro fala, mestre, me chama para viver essa onda contigo também. E Jesus fala, pode vir. E Pedro vai lá, rapaz, o negócio é bom demais. Mas a Bíblia diz que ele olha para o lado, ele tira os olhos de Jesus e vê o vento, vê. Parênteses aqui, irmãos, tudo isso acontecendo e a tempestade, ó, e onda para lá e para cá, e vento, muito interessante, né? Você precisa ver o cenário, e Pedro andando, e tal, e ele olha, tem vento, né? Tem onda, eu estou no mar, está de noite, e ele começa a afundar. E ele começa a afundar, e aí ele tira os olhos de Jesus, presta atenção nas circunstâncias, e ele começa a perder a bênção que Deus deu para ele. Imagina se Pedro não olha para as circunstâncias e fica ali batendo papo com Jesus, a ponto dos discípulos falarem assim, ei, vamos demorar muito aí? Vamos ficar aí a gente aqui? Imagina, mas não, ele teve uma bênção, pediu, Jesus concedeu, mas porque ele tirou os olhos de Jesus, ele naufragou. Irmãos, isso acontece com a gente. Você talvez se casa em um momento de tempestade de vida, você pediu, o negócio não está fácil, está difícil de encontrar um parceiro legal, Deus te dá, Deus te apresenta uma pessoa, mas você tira os olhos de Jesus, você arrisca perder teu casamento. Hoje você tem filhos, ou você está pedindo filhos. Está fácil criar filhos hoje? Está barato? Está tranquilo deixar o filho para a escola? Mas você quer, Deus te dá em meio a uma tempestade. Mas se você tira os olhos de Jesus, capaz de você perder teu filho. Não é morrer não, também, mas às vezes você perde para o mundo. Perde por essas condutas aí doidas no mundo de hoje. Por quê? Porque você tira os olhos para o teu filho. Você perde uma empresa. Aí você fala, ser empresário no Brasil, esquece. Mas você quer, você consegue, Deus te dá. Meio do Brasil econômico, indo de mal a pior, a tua empresa crescendo, mas tu tira os olhos de Jesus, arrisca perder tudo. E aí eu poderia te dar vários exemplos. Você tem paz, hoje alegria, num mundo perverso, num mundo triste, de calamidade, mas Deus te dá. Se você tira os olhos de Jesus, tudo se acaba, tudo se perde. Quantas das vezes Deus faz de você um pastor, uma pastora, te dá um ministério, te dá uma célula, um discipulado, te dá alguma coisa relevante na igreja. Se você tira os olhos de Jesus, isso se perde. O contexto aqui é um contexto de tempestade, um contexto calamitoso, um contexto ruim, mas Deus concedeu um milagre, Deus deu um pedido a ele, Deus fez a vontade dele, mas ele tirou os olhos de Jesus e ele naufragou. E nós precisamos avaliar isso em nossas vidas. Será que eu e você não estamos perdendo coisas que Deus até já nos deu? Porque na verdade nossos olhos não estão mais fixos em Jesus. Ou talvez você não ganhou ainda e Deus não te deu por isso, que você não tem o seu olhar fixo em Jesus. Porque na verdade você está olhando mais para a bênção, você está valorizando mais as circunstâncias do que Jesus. Sempre que o povo de Israel se esquecia de Deus, as coisas iam de mal a pior. Se você ler a história, é muito interessante você ler o Velho Testamento com esse olhar histórico para ver a vida do povo de Israel. Eles pediam, cresciam. Eles adoravam a Deus, Deus dava. Eles esqueciam de Deus, eles iam de mal a pior, eram presos, saqueados, tinham suas terras ali tomadas, foram cativos. E aí Deus
abençoava de novo, eles pediam perdão, Deus retornava as coisas para eles. Eles desobedeciam, perdiam tudo de novo. Era assim, bastava tirar os olhos de Jesus, de Deus, eles perdiam. Tem um episódio na história do povo que Moisés, ele vai para um alto de um monte, e aí o povo fica embaixo com o governo de Josué ali, guerreiro, lutando. Quando Moisés levanta a vara de Deus, o povo vence. Quando Moisés abaixa, o povo perde. Ou seja, enquanto a gente estiver exaltando o Senhor, enquanto Ele for nossa prioridade, enquanto Ele estiver acima de tudo, enquanto Deus for a razão da nossa vida, enquanto a gente estiver olhando para Deus, as coisas aqui vão ir bem. As batalhas vão ser vencidas, vão embora, tem luta, tem sofrimento, tem esforço, tem suor, mas os meus olhos estão em Deus. Mas vai tirar os olhos de Jesus, baixa a vara, começa a perder. Se eu e você não entendermos isso hoje, talvez a gente pode botar a perder tudo aquilo que Deus já nos deu, tudo aquilo que Deus tem concedido para nós, tudo aquilo que Ele quer nos dar, se a gente não fixar nossos olhos em Jesus. Não adianta, nem se o mar for de bonança ou de tempestade, nós vamos perder. Nós vamos bater numa rocha, vai dar um problema no motor do barco, vai acontecer alguma coisa, porque a garantia está na presença do Senhor, o olhar fixo no Senhor, valorizando o que Deus quer, olhando para Jesus, entendendo, Jesus, essa é a tua vontade para a minha vida? Então é nisso que eu vou. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Continuar estendendo a tua vara, evidenciando a tua presença, dizendo, eu sou do teu povo e quero andar segundo a sua vontade. Mas a terceira coisa que eu vejo aqui, para que eu e você possamos vencer as tempestades, é que eu e você precisamos entender que para Jesus, acalmar a tempestade não é o mais importante. E sim mostrar a necessidade do crescimento da nossa fé, mesmo em meio às tempestades. Porque uma tempestadezinha que vem e vai, tudo bem. Mas e uma tempestade permanente, como eu já falei aqui, da realidade de vida de hoje, dos desafios do hoje, da necessidade que nós temos de lutar todos os dias contra o pecado, contra convites ruins, da necessidade que temos todos os dias de renovar nossa mente, buscar realmente a essência do Senhor, não nos deixar cair em tentação, não nos deixar sermos seduzidos pelas ofertas do mundo. Todo dia tem uma luta. Nós vivemos em meio a um mundo tempestuoso mesmo. As coisas estão assim, todo dia uma onda bate no teu barco. Então não adianta pensar só numa coisa assim, uma doença, um problema pontual, não. E a vida em si? A vida que nós levamos é em meio a uma grande tempestade. Em meio a um grande desafio. Todo dia você não fica esperto não com teu filho, com teu casamento, teu emprego, tua saúde. Todo dia você precisa avaliar se está na rota correta ou não. Porque a tempestade está aí. Os desafios estão aqui. Nós já vivemos em meio a algo perigoso. E aí? Vamos ficar clamando para Deus acalmar essa tempestade do mundo? Ou nós vamos entender que a prioridade de Deus é fortalecer a nossa fé, para que eu e você possamos viver em meio a essas tempestades? No versículo 31 diz, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E a tempestade rolando. Você está entendendo? Que Jesus está ali, se envolvendo com os discípulos, tendo experiência, Pedro andou, mas a tempestade está acontecendo, Jesus não acalmou. Jesus não acalmou, o texto bíblico vai dizer que o vento só cessa quando Jesus entra no barco, tudo acaba, como se Jesus falasse assim, cenário, pode acabar, a aula acabou. Tipo, quanto à regra, acaba com tudo aí, para de filmar, acabou. Só quando ele entrou no barco. Agora, todo o acontecimento foi em meio à tempestade. E se foi isso que estiver acontecendo na sua vida? E se Jesus falar assim, não, mas a aula continua. A tempestade vai continuar. O que eu estou tratando com você aqui não é
demonstrar o meu poder para acabar com a tempestade. O que eu estou tratando com você aqui é a necessidade do teu crescimento. E aí, você vai crescer quando? Como se fosse algo preparado mesmo para a sua vida, talvez. Jesus fala assim, você vai viver isso, porque eu quero fortalecer você. Eu quero mostrar para você que você pode sim crer, ter fé, acessar o meu poder, passar por isso. Dizer igual Paulo disse, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bonança, escassez, doença, saúde boa. Posso tudo. O interessante é que quando Jesus fala assim, por que você duvidou? O vocábulo usado aqui por Jesus no grego, ele vai dar o entendimento seguinte: esse duvidar significa ir em duas direções ao mesmo tempo. Ele quis dizer assim, por que você ao mesmo tempo confiou e não confiou? Por que você ao mesmo tempo ficou assim, caramba, eu estou andando sobre os mares, sobre a água, Jesus é bom mesmo, mas tem tempestade. Por que você ficou com esse caminho duplo aí, com essa possibilidade de abraçar realmente o meu poder, mas ao mesmo tempo duvidar que isso é real? Você está vivendo isso, rapaz. Você está experimentando, mas você não confiava 100%. É como se a gente tivesse duas opiniões ao mesmo tempo e não acreditasse 100% de que Deus existe, de que Ele pode curar, de que Ele está vendo o que eu estou passando, de que Ele está gerindo a minha vida, de que minha vida está na mão dEle. Ou seja, você vem na igreja, você vai numa célula, até cultua, ora, mas ao mesmo tempo você não entrega 100%. Você não confia 100% de que Deus está no controle da situação. É o que Deus está falando aqui, fé pequena, você está duvidando. Aí você fala, não, eu creio em Jesus. Mas você crê, mas também tem uma parcela de desconfiança. Você crê com dúvida. Fica com dúvida sobre certas coisas, não acreditam fielmente no Senhor. E por isso a gente naufraga, por isso a gente perde. Nós vemos o poder de Deus muitas vezes, gente. Recentemente, eu fui na África, eu vi um negócio que assim, caramba, como Deus é poderoso. Aí você vai falar assim, pastor, você viu o quê? Demônio que foi retirado? Milagre de multiplicação? Não. Eu fui numa instituição e havia lá crianças de 7, 8 e adolescentes, 15, 16 anos, em meio a um lugar muito miserável, pessoas sem perspectiva. Só que essa instituição começou a educar essas crianças e começou a apresentar Jesus a essas crianças. E aí o líder lá da instituição começou a falar o seguinte, o pastor Josué começou a falar assim, quem tem sonho aí? E aí todo mundo muito tímido, né? Aí o líder da instituição falou assim, podem falar. Aí começamos a escolher, você, quantos anos você tem? Tenho 14. Você tem sonho? Tenho. De quê? Quero ser enfermeira. Aí o outro, tenho 17, você quer ser o quê? Quero ser policial. E você? Quero ser engenheiro. E você? Quero ser médico. Só que no final, o líder perguntava assim, mas o que mudou na sua vida para você ter esse sonho? Aí eu conheci Jesus. Irmãos, todas as crianças falaram a mesma coisa, parecia que até que estava ensaiado. Não, eu conheci Jesus. Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, é isso. Isso prova que Jesus existe. Uma criança de 15 anos, num lugar miserável, falando, dizendo assim, eu tenho um sonho. E o que mudou na minha vida foi que eu conheci Jesus. Eu sei que eu posso, eu sei que alguma coisa pode acontecer, porque eu conheço aquele que pode todas as coisas. Nós vemos isso aqui todo o tempo. Você talvez é um exemplo disso. Talvez você não viveu numa realidade caótica, mas Deus transformou a tua vida. Talvez você tinha um casamento na falência, hoje você vive em lua de mel. Talvez você era uma pessoa desbocada, uma pessoa que passava os outros para trás, mentiroso, adúltero, uma pessoa totalmente jogada ao pecado. Você conheceu Jesus, hoje você é um exemplo de integridade. Prova de que Jesus existe. Prova de que Deus está no controle de todas as situações. Prova de que Ele ainda muda cenário, muda vidas, tem poder. Aí eu te pergunto, por que dentro da igreja, a gente vendo tanta coisa assim, a gente ainda duvida?
a gente ainda duvida de Deus. A gente tem uma pequena fé às vezes. Recebe uma notícia, a gente se desespera. Vê uma situação, a gente pensa, está afundando. A gente olha para a onda, olha para as circunstâncias e esquece. Ei, Deus já fez, pode fazer de novo, descansa. E Jesus às vezes está falando para a gente, filho, filha, está na hora de você acreditar 100%. Para de duvidar. Para de confiar pela metade, 80%, 99%. Tem 1% aí que está te derrubando. E está fazendo com que a tua fé seja pequena. Você entende às vezes que há verdades bíblicas, legal, mas não acredita nisso de forma absoluta. O dia que você acreditar que tudo que está escrito aqui é verdade, e além de ser verdade, é Deus falando, mas 100% mesmo, a sua vida vai mudar. Irmãos, eu estava lendo um texto essa semana de Isaías. Isaías fala assim, é uma profecia, né, para o povo, fala assim, para os líderes, reis, assim, sabe qual é o problema de vocês? Vocês se esqueceram de Deus, viraram as costas para o Senhor, e por isso não adianta construir coisa bonita, não adianta fazer louvor legal, não adianta fazer culto legal, porque tudo que vocês construírem vai passar. Meu irmão, eu tomei um choque, comecei a chorar, falei assim, Deus, que isso não aconteça comigo em nome de Jesus. Aí Isaías fala assim, porque você se esqueceu de Deus e deixou de acreditar na rocha da tua salvação. É isso. Será que você que está me ouvindo hoje aqui, tem realmente 100% de fé, confiança em Deus? Ou ainda tem alguma dúvida aí? Esse episódio aqui mostra para a gente que o que realmente importa não são as circunstâncias. O que vai realmente determinar o sucesso da sua vida é a sua fé em Jesus. A sua certeza da existência de um poder transformador que só Jesus tem. A certeza de que você vai olhar para qualquer tipo de circunstância, notícia, e vai falar assim, ainda bem que Deus existe. Porque eu tenho certeza que Ele está dominando tudo isso aqui. Tenho certeza de que o poder de Deus está acessível. E que eu posso contar com a ação transformadora do Senhor. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença para Ele acalmar a tempestade ou não. Para você passar numa prova, para você terminar a aula da vida ou não. Com a certeza de que Deus existe. 100%, para de dúvida, para de crítica, para de achar que a Bíblia é antiga, ou a que teve uma interpretação. Não, é a palavra de Deus. Tudo que está aqui é verdade para nossas vidas. E tudo que está acontecendo no mundo já foi predito pela palavra de Deus. Por isso, hoje eu quero terminar essa minha palavra perguntando a você: você tem 100% de certeza de que Deus existe? Ou você ainda tem alguma dúvida? Ou você ainda tem parte, sabe? Você crê, mas tem alguma coisinha assim que não entrega 100%. Não tem uma convicção real no coração de que, aconteça o que acontecer, Deus existe, minha vida está nele, acabou. E nisso você descansa. Será que coisas ainda te abalam? Será que situações ainda tiram sua paz, tiram seu sono? Será que você ainda vive situações que relembram ou te avisam que você, na verdade, não tem Jesus no seu coração 100%? Que Ele ainda precisa entrar mesmo e fazer morada permanente? Sabe, você entregar as chaves da casa para Deus, você botar Deus no banco do volante mesmo, do motorista, falar assim, é contigo, Senhor. Porque às vezes você está até perto de Deus, você está no meio do povo de Deus, perto de Jesus, mas você não está com Jesus, porque você não acredita 100%, ainda está com uma fé pequena, ainda tem dúvida, ainda está escolhendo entre dois caminhos, ainda está conversando com muita coisa do mundo, ainda está ali sendo assediado, aliciado, e você está cedendo para muita coisa que não é de Jesus. Hoje eu quero perguntar a você isso:
se você não quer sair daqui com essa certeza de que Deus existe, é Senhor e Salvador, e que você quer entregar sua vida a Ele nesse momento. Baixe sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Jesus está aqui hoje, operando, curando, transformando. Você pode decidir olhar para Ele hoje, dizendo o seguinte: meus olhos vão estar no Senhor. Saindo daqui hoje com a certeza de que crê fielmente, 100% em Jesus, sem mais dúvidas, sem receios, sem medos, entregando sua vida a Jesus por completo. É isso que você quer hoje? Se você quer, basta você fazer uma oração. Romanos 10, 9, Paulo fala: se você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, confessar, crer que Ele é Deus, morreu por você, você vai estar entregando a sua vida a Ele, e vai viver com Ele eternamente.